Olá! Durante nossa expedição pelo meio oeste americano, nos deparamos com uma cena intrigante. Rodando pelas belas estradas do interior, carroças ou carruagens, seja o que for. O fato é que no coração da área produtiva mais avançada do mundo, existe um povo que rejeita máquinas, que utiliza única e exclusivamente a força animal em suas tarefas no campo e que, acreditem, convivem muito bem com o restante da comunidade. Eles são os Amishes, um povo que vive na simplicidade do passado, mas que transmite uma pureza de espírito invejável até para os americanos mais aficionados pelo progresso. Ao vê-los de perto, nos perguntamos por quê? Será um atraso de vida ou uma vida em que se prega a tranquilidade, aquela que tanto buscamos? Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também: produtores paranaenses estão liberados para plantar soja a partir de amanhã. Como estão os preparativos para a safra de verão? Sanidade animal, criadores de frango e especialistas do setor se reúnem em Cascavel. Polêmica do Baixo Iguaçu, saiba quais as reivindicações dos agricultores que podem perder suas terras para a construção de mais uma usina. Depois da quebra na safra de trigo, o governo prorroga a isenção de impostos de importação do cereal. E conheço um município que tem o maior rebanho bovino do Paraná. São 16 animais para cada habitante. Domingo, 15 de setembro de 2013, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! Termina hoje o vazio sanitário da soja no Paraná. A partir de amanhã, os produtores estão liberados para iniciar o plantio da safra de verão. Mas como será que o tempo vai se comportar durante a produção? Nós vamos buscar as respostas. Os produtores acertam os últimos detalhes enquanto o vazio sanitário vai chegando ao fim. A plantadeira já está calibrada, o diesel para tocar o trator foi reabastecido. Na fazenda do Renato Martini, parte da semente é própria e a outra parte foi comprada com antecedência. Serão 300 hectares de soja nesta temporada. Aqui dentro da nossa propriedade, a gente depende mais do nosso trabalho bem feito, do começo ao fim, do começo do plantio até a colheita. E o preço do produto em si é o prêmio que a gente recebe pelo trabalho, né? O produtor deve seguir a tendência de todo o estado. Vai plantar 80 hectares a mais de soja em relação à safra anterior. E os motivos? Primeiro, por causa do planejamento da propriedade. Em segundo lugar, por causa dos bons preços. Hoje o preço acima de R$ 60 a saca é atrativo, sem dúvida. Se eles vão continuar até a safra, isso só o tempo vai falar, né? E o final da colheita americana, né? Se a quebra que estão divulgando e que está pelo problema de estiagem lá acontecer, ou foi maior do que aquilo que estão prevendo, talvez os preços se mantenham mais ou menos nesse nível que está hoje. O Paraná deve produzir mais soja nesta safra de verão. O aumento deve ser de 3,6% na área plantada, chegando a 4.850.000 hectares. De acordo com a Secretaria da Agricultura, a produção pode passar de 16 milhões de toneladas, 2% a mais que na última safra, um novo recorde. Já teve um grande aumento na safra passada, então ela vai tomar ainda mais espaço em relação à cultura do milho. Por motivo de preço, a commodity está num preço alto, interessante para o agricultor, diferente do milho, que vem em termos de baixa de preço, uma cultura que está apertado hoje, elevados custos de produção, então o produtor hoje vai optar muito pela soja. Números que só vão se confirmar de acordo com o comportamento do tempo. Mas o que diz a meteorologia? Mas ainda vamos ter bastante irregularidade na distribuição das chuvas, principalmente no interior do estado. As regiões oeste, sudoeste, centro, sul e também parte do norte ainda devem apresentar bastante irregularidade na distribuição das chuvas. Então a tendência é que os primeiros meses da estação, ou seja, agora final de setembro, outubro, ainda tenhamos essa irregularidade, chuvas abaixo da média, né, se comparados com anos normais. Né? Mas a tendência é que ao longo da estação, conforme a gente for se aproximando do verão, essas chuvas se regularizem, fiquem mais próximas de um comportamento normal. Então a tendência ainda temos, pelo menos no início da estação, chuvas irregulares, melhorando até o final do ano.
O agricultor Jurandir Lambi está otimista. No barracão da propriedade, o adubo está estocado. Falta só chegar às sementes, que ele já encomendou. Os investimentos foram feitos com uma boa perspectiva de colheita também, uma boa perspectiva de preço. Então a gente espera ter uma boa safra com uma boa rentabilidade. Nem parece que estamos no inverno, não é mesmo? Mas estamos. É que agora é veranico, uma mistura de verão em pleno inverno. Temperaturas muito altas essa semana. E não foi só no Paraná, não. Outros estados, como no Rio Grande do Sul, os termômetros também alcançaram 30 graus. Só que aí toda essa massa de ar quente e seco fez com que a umidade relativa do ar caísse. O bom para a saúde humana é de 60%, só que houve cidades com menos de 30%. Foi necessário tomar muita água e evitar os exercícios físicos em horários de pico do sol. Hoje, ainda o tempo fica quente, só que com toda essa massa de ar seco, a instabilidade aparece. Hoje já tem chuva em algumas cidades e pancadas. Em Cascavel, o dia começou com 20 graus. E olha que os termômetros vão subir ainda mais, chegando aos 33, o que foi comum essa semana. Só que amanhã tem previsão de chuva forte. São 24 milímetros previstos. Na terça, ela vem mais mansa, porque na quarta o sol já volta a aparecer. Londrina também alcança 33 graus hoje. Amanhã a instabilidade chega na cidade, mas não derruba as temperaturas. A mínima será de 19 graus. Já em Dois Vizinhos acontecem pancadas de chuva hoje no período da noite. Amanhã chove mais forte com risco de tempestades. A máxima hoje alcança os 31 graus. Os produtores ainda estão no início da colheita do trigo, mas a quebra na safra por causa da geada é dada como certa. Diante dos baixos estoques nacionais do cereal, o governo decidiu prorrogar a isenção de impostos de importação até o dia 30 de novembro. A medida vale para compras do exterior de até 400 mil toneladas. A plantação virou palha seca. De um punhado de cachos de trigo, sobram apenas alguns grãozinhos e de má qualidade ainda. O produtor tem que rir para não chorar. Esse não dá nem para óleo diesel. As máquinas ainda estão no campo, tirando a safra frustrada do trigo. Em toda a região, ainda falta mais um mês para terminar a colheita. 40% já foi colhido, mas chega a ser desanimador ver o resultado dessa quantidade já retirada da lavoura. Um exemplo nítido da quebra na safra de trigo é a cidade de Cafelândia. Lá, até agora, 40% da área de trigo já foi colhida. Dessa quantidade, a expectativa era colher 105 mil sacas do grão. E sabe o que rendeu? Apenas 500 sacas. A realidade da cidade vizinha também é vivida aqui em Cascavel. Seu Maneco investiu nos 105 alqueires de terra destinados ao trigo, mas só se decepcionou com o saldo. Isso aqui é perca total, nós estamos colhendo ali, não dá 10 sacos por alqueire de triguilho, nem triguilho não é uma palhinha. Para alguns produtores, nem está compensando colocar as colheitadeiras para trabalhar. Se o produtor não tem o maquinário e ele depender de pagar para colher, ele tem que verificar se realmente paga os custos para colher esse trigo, que infelizmente não é trigo, é triguilho. Tudo culpa do clima, que encheu o período de desenvolvimento do trigo de chuvas e geada. A cultura não suportou e agora o mercado sofre com a falta do produto. Os moinhos sentem o reflexo. O trigo está passando por os estoques baixos. O governo tinha um estoque regulador, acabou. Veio o frio, também levou aí praticamente 100% do trigo. O câmbio alto também dificulta a importação. Na tentativa de amenizar o impacto dessa quebra na safra e garantir um pouco mais de produto, o governo brasileiro está buscando incentivar a importação do grão e anunciou que vai prorrogar o prazo de isenção dos impostos para importar até 400 mil toneladas do trigo para até 30 de novembro. A nossa produção historicamente é em torno de 5 a 6 milhões de toneladas, o nosso consumo é em torno de 10 milhões. Então, na verdade, com essa quebra, com certeza haverá mais importação de trigo. A indústria do trigo deve ficar um pouco mais aliviada. Eu acredito que a entrada da safra argentina em dezembro vai ajudar um pouco, mas as previsões de preço alto de trigo permanecem até a próxima safra. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cafelândia, a soja foi cotada em R$ 63,00 a saca de 60 quilos. Em Cascavel, R$ 65,83.
No Porto de Paranaguá, a saca fechou valendo R$ 76,00. Já o milho encerrou a sexta-feira valendo R$ 17,50 em Cascavel e R$ 17,10 em Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 24,00. O preço do trigo fechou valendo R$ 45,00 em Cascavel e em Londrina, R$ 43,96. Veja depois do intervalo, o Tarouba Rural foi conhecer o município que tem o maior rebanho bovino do estado. Numa conta rápida, são 16 animais para cada habitante. E ainda, a polêmica interminável que acompanha a construção da usina do Baixo Iguaçu. É um minuto só.